Vou falar os nomes das contratações do Casares na gestão dele. Eu tenho certeza que você não vai ficar muito feliz, não. Vou falar o nome e eu vou adotar 3 critérios: sucesso, fracasso ou meia boca, tá? Dos jogadores que eu vou citar aqui. Se você quiser citar junto comigo, seja bem-vindo nos comentários. Se você quiser citar um ou outro, ou se você quiser destacar para você quais foram as melhores contratações ou as piores contratações, você faz aí com a gente, tá? Que também eu quero saber muito a sua opinião. Eu tô vendo aqui a lista é tenebrosa. A lista é tenebrosa. E aí você vai entender porque o São Paulo tá devendo 1 bilhão. Por que a dívida aumentou na mão desse pior presidente da história? Você vai entender. Tá? 2021. Vamos lá, vamos começar bem. Juan Carlos Orejuela, que custou 13 milhões para o São Paulo. Eu não vou falar o preço de todos, tá? Porque eu não tenho. Mas também, você tem uma ideia aí. Orejuela custou 13 milhões. Para mim, fracasso retumbante, um cabeça de bagre monstruoso. E eu acreditei no Orejuela. Tem vídeo meu falando, não, ele vai vingar, ele vai ser bom. Miranda. O Miranda, pelo lado ídolo dele, né? Retornou e tudo, foi... Mas também não acho que foi um sucesso. Vai, vamos colocar sucesso, Miranda, vai. Bruno Rodrigues. Teve pouca oportunidade, fracasso retumbante. Benítez. O Benítez foi mais um exemplo de jogador que veio com um certo talento e ficou mais tempo no departamento médico. Porque como a gente tem um departamento médico podre há anos, mais um jogador. Lembra quantos jogos o Benítez ficou de fora? De final do Paulistão, porque vivia machucado. Então, para mim, por causa disso, um fracasso. Quer outro? William, trator sem freio, que foi uma sugestão do Volpi, veio lá do futebol mexicano. Fracasso, sucesso ou meia boca? Fracasso total. Rigoni. Os caras são tão incompetentes que eles contrataram o Rigoni 2 vezes. Não bastou uma. Eles contrataram 2 vezes o Rigoni. Fracasso. Éder, o Cheddar, aquele barrigudo, que ficou 2 anos no São Paulo, fez 11 gols e ganhava 700 mil por mês. Fracasso, sucesso ou meia boca? Fracasso retumbante. Gabriel Neves. Também, quando começava a jogar, se machucava, ficava parado, pintava o cabelo de rosa. Para mim, fracasso retumbante. Caleri foi um sucesso, né? Fez gols importantes, Copa do Brasil, fez o gol do título, sucesso, beleza. 2022, quero começar bem o ano de 2022. O Jandrei, que renovou o contrato, e só para lembrar você, o Jandrei está emprestado à Juventude, só que ele tem mais 1 ano de contrato com o São Paulo. Ele volta no final do ano e tem mais 1 ano de contrato com o São Paulo. Tá vendo como é gestão? Tá vendo? Rui Costa, muito amigo do Rui Costa. Fracasso retumbante. Rafinha, sucesso. Alisson. Teve uma campanha importante, uma participação importante com o Dorival Júnior. Então eu vou colocar como sucesso, mas podia colocar como meia boca, né? Porque também só foi com o Dorival Júnior. Nicão. Fala pra mim, Nicão. Fracasso, sucesso ou meia boca? Nicão. Fracasso retumbante. Patrick Picanha. Para mim, fracasso retumbante. André Anderson, para mim, fracasso retumbante. Andrés Colorado, para mim, fracasso retumbante. Marcos Guilherme, para mim, fracasso retumbante. Naruel Bustos, para mim, fracasso retumbante. Galopo, que deve voltar aí, porque não bateu as metas no River. Fracasso retumbante, principalmente depois que machucou o joelho, caiu no departamento médico podre, nunca mais foi o mesmo jogador. Felipe Alves, aquele goleiro horroroso, para mim, fracasso retumbante. Ferrarese, sucesso, considero sucesso. Contratações 2023. Pedrinho, aquele que espancou a namorada, fracasso retumbante. Marcos Paulo, na minha opinião, fracasso retumbante. Rafael, sucesso. Wellington Rato. Foi importante, fez aquele gol no Corinthians lá. Meia boca. Alan Franco, sucesso. Mendes, para mim, fracasso retumbante. David, para mim, fracasso retumbante. Erisson, para mim, fracasso retumbante. Michel Araújo, meia boca. Caio Paulista, o traíra, relativo sucesso, vai, relativo sucesso, foi campeão da Copa do Brasil. Lucas Moura,
sucesso naquele jogo contra o Corinthians da Copa do Brasil, mas pra mim foi muito mais meia boca durante toda a trajetória dele desde que ele voltou do que sucesso. E pra encerrar o ano de 2023, Rames Rodrigues. Você espera que eu fale o quê? Sucesso ou fracasso retumbante? 2024, Ferreirinha, pra mim, meia boca. André Silva, meia boca. Sabino, meia boca. Marcos Antônio, sucesso. Luiz Gustavo, meia boca. Bobadilha, meia boca. Juan Tressoldi, meia boca. Não, fracasso retumbante. Jamal Lewis, fracasso retumbante. Eric, fracasso retumbante. Gente, olha quanto fracasso tem nesse time. Olha quanto fracasso. Olha quanta contratação fracassada, gente. Olha quanta contratação fracassada. Ah, faltou o Santilongo. Fracasso retumbante. 2025, Oscar. Fracasso retumbante. Enzo Dias e Cédric Soares. O Enzo, pra mim, um sucesso. Cédric, meia boca. O Wendel, pra mim, até agora, fracasso retumbante. Tolói, pra mim, até agora, fracasso retumbante. Dineno, pra mim, até agora, fracasso retumbante. Rigoni, de novo, pela segunda vez, fracasso retumbante. Tapia, meia boca. Gente, eu sei, é só uma questão de opinião. Você pode divergir de mim, achar que um ou outro foi importante, foi sucesso, mas eu acho que você vai concordar comigo na grande maioria de fracasso retumbante de contratação dessa diretoria. Eu quero que você preste atenção, toda vez que você concordar comigo no fracasso retumbante, pensa quanto dinheiro foi jogado fora, quanto dinheiro foi queimado na mão desses incompetentes. Não só com dinheiro na contratação do jogador, mas de salário com esse jogador, de luva, de bicho, de prêmio, de 13º, direito de imagem. Você tem uma ideia de quanto dinheiro foi torrado com tanto jogador cabeça de bagre, gente? Agora você entende por que eu considero, esse é um dos motivos que eu considero essa gestão a pior gestão de futebol da história do São Paulo? Eu não me recordo uma gestão com tanta contratação ruim, com tanto fracasso retumbante, com tanto jogador vergonhoso, com tanta contratação, pra mim, inexplicável. Inexplicável. Eu quero muito que você deixe a sua opinião aí. Amanhã a gente faz um vídeo com as informações. O Belmonte deu uma entrevista hoje, disse que ele quer um elenco grande. Ele quer um elenco grande. Não sei de onde ele vai tirar dinheiro para contratar jogador. Vai ser tudo nesse nível, né? Porque o Belmonte que contrata é o colegiado do inferno, o tal do Rui Costa, né? O Muricy que aprova. Eu quero ver de onde ele vai tirar dinheiro. Amanhã a gente fala sobre isso, mas eu queria muito que você comentasse, deixasse aí nos comentários o que você achou dessas contratações, se essas contratações são mesmo um fracasso, como eu acho que são, a grande maioria, ou você acha que são boas, que o blogueirinho é um ótimo presidente. Quero muito saber a sua opinião. Vou pedir para você se inscrever no canal. A lojinha tá funcionando, bombando. Hoje eu postei lá mais de 10 camisas com jogadores com nome atrás. Eu vi, gente, que eu tenho um monte de camisa repetida. Eu tenho um monte de blusa igual. Aquela camisa que eu vou dar de presente, essa aqui, ó. Essa aqui eu vou dar de presente, tá? Quando a gente bater as metas. Mas eu tenho igual, eu ganho igual. Essa aqui só muda um outro detalhe, patrocínio na manga. Mas eu tenho... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Sobre Marcão, anota aí, ó, com que o São Paulo vai jogar no Paulistão 2026. Santos, boa, né? Palmeiras, Corinthians, Mirassol, Novo Horizontino, Portuguesa, Ponte Preta e o Primavera, Marcão. Tirando o Santos aí, o resto é carne de pescoço, hein, mano? A chave mais difícil, acho que é do São Paulo. A Ponte subiu agora pra B. A Portuguesa, né? Campeã da Série C subiu pra B Exato. também. O São Bernardo, né, sempre dá um trabalhinho. Chato, e o né? Mirassol, né, se não desmontar, ano que vem... A molezinha é o Primavera, não é? É o Primavera, que é o do grupo D, né, o do último lá. Primavera. Também fez uma boa Copa Paulista, né? Fez. Olha, o Marcão, quem esteve lá foi o Belmonte, né? O Belmonte esteve lá no... Esteve lá, Belmonte? Esteve lá? Fui lá ontem. E aí? Peraí, deixa eu falar sério. Mas o aqui. Casares Você também foi teve, lá, né? ô Farofa? Dupla.
Eu estive lá, mas peraí, deixa eu falar aqui as Fica em cada notícias. canto, assim, né? Distante, né? Agora a hora de notícia. Tem que falar coisas importantes aqui. Ele disse que o São Paulo deve contratar 2 a 3 reforços pro ano que vem, Sombra. Aí sim. Mas, ó, aí vem aquele detalhe. Pois é. Contratações pontuais. Pô. 2 ou 3. Se ele já fala 2 ou 3, é óbvio que são pontuais. Isso. E projeta a subida também de mais garotos da base e Pra vender, né? para disputar as competições. Tem que vender. O São Paulo quer trabalhar entre 36 e 37 atletas no ano que vem. Eu trabalharia com 50, porque a gente sabe que 20 vão machucar. A respeito dos reforços aí, seu Bento, reforços pontuais. Esse ano a gente teve um exemplo aí do que são os reforços pontuais que o São Paulo está disposto a contratar. Veio o Tap e Rigoni. Então fica difícil criar uma Pontuais expectativa. significa que eles chegam sempre na hora? Não, é que jogam pelos flancos. Reforços pontuais, jogam aberto. Eles não tá aqui atrasam, eles não atrasam. Cara, assim, já até o Muricy, como eu trouxe a notícia aqui, onde adiantou que o ano que vem, deve ser pior que esse de grana, São Paulo. Segundo o Muricy falou que vai ser um ano bem duro. Vai ser o ano mais difícil ainda. Amanhã não, o ano que vem, a cerejinha do bolo é que é um ano de disputa política. Então a gente sabe que os bastidores do clube lá ficam fervendo, porque é nego puxando a corda pra um lado, outro puxando a corda pro outro. E o aí torcedor o clube tá no meio, né? Exato, o clube e o torcedor no meio. Então a disputa por interesses pessoais ali fica à frente do clube em ano de eleição. Todo mundo sabe como é que a banda toca, como é que a coisa funciona realmente nesse cenário. Então, pega um ano onde o São Paulo já vai ter dificuldades financeiras, como foi esse ano, e disputa eleitoral fica pior ainda, né? A gente torce para que pelo menos os atletas que estão ali no estaleiro se recuperando, principalmente os da frente ali, Caleri, André Silva, o próprio Rian Francisco também estejam à disposição já no começo do ano. E quem sabe o São Paulo possa ter pelo menos um repertório maior ali, ofensivamente falando, pro Crespo poder trabalhar. Certo. Mas realmente vai ser difícil. O torcedor Marcão, se ilude aí em relação à campanha do São Paulo. Não, vamos pra pré-Libertadores, porque aí é Libertadores. Com esse time aí é bacana. A chance de pegar um adversário, já uma casca grossa ali na pré-Libertadores e acabar ficando na pré também não é nada difícil acontecer, não. Fala aí, Vieira. Não, eu ia te perguntar, você sendo o Marcão Belmonte e ser 3 reforços pontuais, claro que o São Paulo precisaria de mais, mas se são só 3, quais as 3 posições que você pegaria? Principalmente 2 meias e um jogador para atuar pelos lados, né? Eu acho que o São Paulo hoje ele não tem, né, um jogador com essa característica de ser aquele cara da articulação. O Rodriguinho não dá pra confiar. O Oscar, ao que parece, esse bobear vai encerrar a carreira. O Lucas é um cara que dá pra jogar nessa função também, mas no jogo, por exemplo, contra o Flamengo, tudo bem que tá fora de forma, mas já não mostrou um grande desempenho. Então, ainda se eu tivesse que escolher... Convenhamos, o Lucas não é aquele meia que a gente fala, é um meia. É o pensador, ele carrega a bola. Carrega a bola. Ele pode jogar ao lado de outro meia, mas Sim. se ele ser o meia... Não é. Então eu contrataria 2, Vieira, porque a chance de um já não dar certo é de 50%. Então eu Você contraria também, 2 nessa Sombra, você posição acha e que um tem que no ser o ponto. meia e 2 ponta? Não, 2 meias. 2 2 meia, e meia, um quer ponto. dizer, e um cara pelo lado? Olha, sem contar quem possa vir da base, que depois vai ser entregue de graça, mas assim, nesse momento, 2 meias... Sério? 2 meias, cara. 2 meias e... Deixa eu ver. E é difícil achar meia, hein, cara? Esse é o que é o lance também, hein? Eles ter são bala, bem, eles né? são bem Olha, quem tá lá é muito bem remunerado para se virar nisso, que se propôs a trabalhar. E aqueles que são abnegados, eles têm um grande amor para entregar. Eles têm muito para se dedicar por amor a São Paulo. Pela camisa, E pela descobrir quem são os meias que possam ser jovens, robustos e aceitem vir de graça. Difícil, hein? Ó, ainda sobre o Oscar. A Paulo virou uma atualizando. grande piada, né? O Marcão. Diga. E sobre o Oscar, ele vai ficar mais um dia internado. O que assustou aqui foi que ele não se lembra de ter passado mal, cara. Então isso é um agravante aí. Então ele deve receber... Desmaio, né, seu Bento? Desmaio que foi o que... Exato. Então, cara, assim, já Apagou. o próprio Belmonte disse que já trabalha, né? Vai ficar a critério dele, ou continuar ou não, mas pelo que a gente está acompanhando as notícias, acho que o Oscar mesmo deve encerrar a carreira. Aposentar, né? Foi a arritmia, né? Que a gente estava especulando aqui ontem o que poderia ser. E Foi divulgaram mesmo? hoje a arritmia, né? Que foi o mesmo problema que o
Que o Agüero teve, que o Agüero aposentou também. E o Lucas Leiva também do Grêmio, o ano anterior, ele aconteceu igualzinho, ele preferiu parar também, cara. E é a melhor coisa que ele faz, né? O Serginho tava lendo o RG. Foi? Se eu não me engano, acho que foi no Globo Esporte, Sombra, a informação que o São Paulo já tinha o conhecimento, como você tinha falado ontem aí, há 3 meses desse problema do Oscar, mas que ele tinha recebido um laudo do médico particular dele, autorizando ele a estar praticando atividade física. E o São Paulo, diante desse laudo recebido aí pelo médico particular do atleta, teria instruído que ele poderia estar treinando e fazendo as atividades. Então, mano, não sei olha só. Isso eu li também, né? Ou seja, aí você fala, pô, o cara teve um problema, já sabia-se que tinha um problema, aí ele vai lá, tem uma arritmia, desmaia, problema sério. Aí você pensa, cara, como assim ele estava treinando? Tinha notícia ontem de manhã dando conta de que ele poderia ir pro jogo contra o Corinthians. É isso. Aí hoje, no GE, sai lá que um médico particular, como disse o mano, médico do Oscar, deu o aval para que ele pudesse jogar, treinar e jogar. Vocês imaginam se o São Paulo não tivesse antecipado os testes físicos para agora, para essa data FIFA? Vai pro jogo, numa dessa acontece isso aí no jogo. Morre no jogo. Porque a intensidade do jogo é muito maior do que igual o Serginho. Cara, e aí eu não sei qual é que é a do médico particular do Oscar, tá ligado? Mas o cara dá um aval e acontece um negócio desse, você imagina o BO que esse cara não ia segurar. Sim. Seria dele a responsabilidade. Posso dar uma dica pro seu, Oscar? Troca de médico, meu querido. Posso falar? Se eu sou o cara, assim, o BO já tá dado. Você entendeu? Ó, A responsabilidade. tá de brincadeira. Se eu sou o Oscar, a primeira coisa que eu faço na hora que eu saio do hospital, eu troco de médico, RG. O cara tem que se explicar, né, pra ele. Fala, pô, meu, e aí? E aí, Você é louco? Pô, E o tal do Arval aí? Tá vendo? eu podia ter morrido, velho. Oi, outra, quantos anos tem o Oscar, Sombra? Uns 34? 34. Idade perigosíssima. Meu Deus, Juvena, que papo é esse de SAF? O que tá acontecendo? Como assim? Calma, vamos falar sobre o assunto. Você que é São Paulino, viu algumas notícias na imprensa essa semana envolvendo o nome de um cara, que é esse cara aí que tá aparecendo agora numa foto ao lado do Ancelotti, Diego Fernandes. Quem que é esse cara? Vou falar primeiro pelo lado futebolístico, tá? O Diego ganhou mais notoriedade agora porque ele foi o cara que fez o meio-campo, foi o intermediador da negociação do Ancelotti com a seleção brasileira. A primeira foto do Ancelotti vindo pro Brasil, aí já tinha, né, daquele jeito, foi ao lado do Diego. Então ele é um cara que, trouxe o Ancelotti, ajudou ali na negociação, interessante, hein? Um cara que tava ali. O Diego também é sócio de uma empresa que tem parceria com o banco e que cuida, né? Vou falar bem assim para todo mundo entender, mas cuida das finanças de muitos jogadores de nível altíssimo, tá? Principalmente uns brasileiros que o nível é bem alto. Então ele é um cara já relacionado no futebol. E você que é São Paulino pode não ter entendido nada, ou você que gosta de Fórmula 1, mas pelo menos 3 pilotos durante esse final de semana, eles apareceram com a camisa de São Paulo. O Bottas apareceu surfando, por exemplo, tá aparecendo aí pra vocês. O outro apareceu, que eu não lembro agora, apareceu jogando pádel com a camisa de São Paulo. Quem estava envolvido nisso? Tá aparecendo agora para vocês. Diego Fernandes, nessa foto, e também Diego Fernandes ali no paddock entregando a camisa de São Paulo para mais um piloto. Isso é do nada? Não. Há quase um mês, ou há mais de um mês, agora não me recordo, apareceu uma foto de vários ídolos do São Paulo no camarote, e no meio desses caras tem um cara aí que eu vou dar um zoom agora. Quem que é esse cara? Diego Fernandes. Isso é do nada? Não. Mas é porque o Diego é São Paulino. Também pode ser. Só que porque o Diego enxerga no São Paulo uma possibilidade de negócio. O que seria uma possibilidade de negócio? Falando bem o português aqui, é uma SAF, cara. Uma SAF. E o Diego tem grana para comprar o São Paulo, Garbi. Como assim, cara? Esse cara tá tão rico assim? Não. Quando a gente fala de vender o São Paulo, nós estamos falando, sem contar dívida, tá? No modo geral, mas de 2 bi, 2,5 bi. Isso é uma estimativa que foi feita recentemente. Aí talvez poderia bater a dívida, não sei, que tá perto de 1 bi. Mas não é um cara, tem um patrimônio muito grande, claro, não tá mal, né? Mas onde que o Diego entra nessa história, então? O Diego é um cara, como eu falei, ele fez o meio campo da negociação do Ancelotti com a seleção brasileira. Ele entraria na história justamente dessa forma. Ele é um cara que já apresentou o São Paulo pro mercado, para pessoas do mercado, que aí sim tem a bagatela, a grana no bolso, para comprar o São Paulo, empresários, grande parte, imagino que todos, né? Não sei ao certo, não vou passar uma desinformação aqui, mas são paulinos. E ele seria o cara que faria esse meio campo e já vem fazendo nos bastidores, tá? Já vem fazendo nos bastidores. Ele vê o São Paulo como uma possibilidade de negócio. Se o São Paulo for um clube
que, pô, a gestão de São Paulo tem que ser uma empresa, visando lucro, visando abaixar dívida, esquecendo a sua parte passional. Porque o que acontece? Hoje no Brasil, muitos clubes são geridos, eu não vou nem falar de forma amadora, porque não é amadora, né? Acho que é um termo muito forte, mas de forma mais passional, cara. E o futebol hoje não é algo mais só passional, nunca foi, né? Mas cada vez mais o futebol vira uma empresa hoje. Os clubes que já viraram essa chavinha, hoje estão muito à frente. Um Palmeiras, que não é SAF, mas que Paulo Nobre ali atrás colocou uma grana por ser muito palmeirense, e a Leila depois faz uma gestão maravilhosa, o Gagliotti também, a Leila coloca a grana ali com a Crefisa, pô, a Leila comprou um avião, freta o avião muitas vezes Palmeiras ali, gestão profissional. Flamengo, ali Bandeira de Melo, vamos abaixar as dívidas, sofrer um pouquinho e depois colher frutos, gestão profissional. Bahia, Grupo City, gestão profissional de SAF, é uma empresa. Botafogo, que agora está sendo polêmico, mas uma gestão de SAF, não, uma gestão que é uma empresa. E que é claro que envolve paixão, envolve felicidade, envolve todo aquele sentimento, mas tem essa questão da empresa também. A empresa visa lucro, visa baixar dívida, visa ganhar título para colher receita, visa vender jogador, comprar jogador. Isso é importante. Pergunta pro botafoguense se ele trocaria tudo que viveu no ano passado. Ah, para, né? Cruzeiro se recuperando cada vez mais, contratando muitos caras. SAF, porque tem um cruzeirense doido, no modo bom de dizer, tá? Que comprou o clube. Então o Diego vê no São Paulo, e apresenta isso pro mercado, uma possibilidade. Galera, o São Paulo, se for um clube bem gerido, um clube como uma empresa, tal, tem uma grande possibilidade de negócio aí. Tem a foto, inclusive, que tá aparecendo agora do Diego, ele com Casares e com Raiz, só que essa foto que tá aparecendo eu vou explicar que ela não tem muita relação com a situação. Uma pauta que vale a pena, e agora tá aparecendo essa imagem do Morumbis. E eu coloquei essa imagem do estádio para falar um pouco sobre patrimônio, antes de falar sobre a situação atual, de como tá. Mas, cara, o São Paulo é um clube que, vamos falar só de patrimônio físico, tá? O São Paulo tem um terreno gigantesco chamado Morumbis, né? Entre aspas, né? Mas numa zona totalmente nobre, São Paulo. O São Paulo tem 2 CTs. Um que é um complexo gigantesco em Cotia, que é o CT da base do São Paulo. Um é o CT na Barra Funda, um terreno gigantesco também que, infelizmente, pô, se for comparar com o Palmeiras, ficou um pouco ultrapassado, realmente, ali em relação à estrutura, tudo. E, enfim, e é um fato isso, né? Só que, e tem um grande patrimônio também, né? Que é o torcedor. O torcedor de São Paulo é um patrimônio. O São Paulo sempre está ali entre terceiro, quarta, maior torcida do país. E isso pesa muito. Por isso que hoje o mercado vê o São Paulo com bons olhos, com uma possibilidade de negócio. E como que está a situação? O Diego sabe que para se aproximar do São Paulo no modo geral, e aí é o que eu penso vendo a situação, ele tem que se apresentar, cara, como um cara. O torcedor tem que conhecer ele. O torcedor tem que saber qual que é a ideia, como está acontecendo. A oposição do São Paulo, os conselheiros, tem que entender quem que é o Diego, o que está acontecendo. A diretoria de São Paulo, Júlio Casares, diretores, tem que entender quem é o Diego, o que está acontecendo. Tanto que saiu uma notícia, hoje 2, né? Uma de que ele já se reuniu com a oposição para falar um pouco do projeto, das ideias, e o Casares quer se reunir com ele. Muito porque vê que a situação tá ficando, no modo geral, né? Assim, tá rolando, cara. Tá rolando, não tem como negar. Um cara que fez um trabalho de marketing esse final de semana para repercutir com a marca São Paulo. Não acho ruim, tá? Não acho ruim. Tem gente que fala, mas tá querendo aparecer. Não, cara. Eu acho que o cara, se ele quer entrar no São Paulo, que é um clube que também envolve paixão, ele tem que se apresentar pro torcedor. Tem que se apresentar. Tem que começar a aparecer mais. Eu, particularmente, penso isso. Minha opinião, tá? É minha opinião. E aí a situação é essa. Existe sim a possibilidade do São Paulo virar SAF. É lógico que envolve muita coisa, né? Porque tem que passar por conselho, passar por X, por processo Y, por aquele negócio. Só que eu vejo o futebol brasileiro hoje como o futuro, cara. O clube que não vira SAF, o São Paulo hoje deve 1 bi, galera. O São Paulo tá devendo 1 bilhão. O São Paulo deve 1 bi. Não dá mais, cara. Se continuar assim nesse ritmo de essa bola de neve, o São Paulo é falência, cara. É falência a modo de dizer, só que não é ao mesmo tempo. O São Paulo nunca mais se recupera. Assim como o Corinthians, ó, bola de neve, que tem um projeto hoje chamado Safiel, que são pessoas também apresentando para o mercado a marca Corinthians para investir. Não vou comparar, né, que não é diferente, né, mas é um projeto muito interessante, bacana, e que tem restrição dentro do clube. Isso que é mais engraçado, né? Porque tem muita gente lá que não quer perder a mordomia, isso, aquilo. E no São Paulo não pode ter, cara. A galera tem que escutar, entender ao mínimo, tá? Escutar, entender, porque a SAF hoje é o futuro do futebol brasileiro. Você pode falar, não, mas não quero meu clube vendido. Cara, não tem o que fazer. Se não entrar um cara com grana hoje no São Paulo, eu acredito que o São Paulo tá lascado. Não tem como recuperar. O São Paulo tá devendo 1 bi, galera. 1 bi. O São Paulo há 10 anos sem ganhar nada. Ganhou a Copa do Brasil, o Paulista, ok, a Supercopa, mas tava 10 anos sem ganhar nada. Então eu vejo como futuro, tá? Minha opinião. A SAF é o futuro. Hoje existe sim essa aproximação do Diego com o São Paulo. A chance é real de sair alguma coisa daí.
E agora é esperar, ficar de olho na situação. Claro que de olho, né, em como vai ser toda a situação. Só que eu vejo com bons olhos, tá? Porque eu acho que a SAF, no modo geral, é o futuro. E se forem empresários, principalmente São Paulinos ali, os caras vão botar grana em São Paulo de uma forma profissional na gestão. Eu acho que tem tudo para ser benéfico pro clube, tá bom? Tamo junto, galera.